Olá, seja bem-vindo ao canal Cuidando de Pessoas com Feridas e Estomias. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço a gente troca algumas informações sobre tratamento de feridas, cuidados de pessoas estomizadas, e nesse vídeo eu quero falar sobre um curativo, uma cobertura muito utilizada por quem trabalha com tratamento de feridas. Eu estou falando da hidrofibra de carboximetilcelulose, ou CMC. É o tipo de material muito utilizado quando você tem uma ferida exudativa, uma ferida muito úmida, que drena bastante umidade. E por que isso? Porque é um material que consegue absorver com bastante eficiência o exudato da lesão. A hidrofibra é uma cobertura que ela tem a característica de ser não aderente, ela tem uma textura macia, flexível. Um bom exemplo da hidrofibra de CMC é o Aquacel. É um curativo que é muito utilizado, muito versátil e muito conhecido por quem trabalha com tratamento de feridas. E por que ele é interessante? Porque as fibras de carboximetilcelulose, ou CMC, têm essa alta capacidade de absorção do exudato. Ela consegue absorver e reter essa umidade, esse exudato dentro da sua estrutura. Então ele não vai deixar a ferida encharcada, ele não vai macerar as bordas da ferida. E além do mais, forma um gel na superfície que fica em contato com o leito da ferida. A carboximetilcelulose tem essa característica de manter o leito da ferida um pouco úmido, de formar essa espécie de gel em contato com a lesão que vai manter essa umidade que é muito saudável para o tecido. E por que é interessante? Porque vai estimular o desbridamento autolítico do tecido necrótico. Então, se você tem uma ferida com uma necrose ali no leito, com aquele tecido desvitalizado, né, que a gente chama de esfacelo, é muito interessante você estimular o desbridamento autolítico, que é a limpeza que o próprio organismo faz desse tecido. O corpo utiliza as suas próprias células de defesa, os macrófagos, para remover esse tecido necrótico, para romper com essas fibras, né, dissolver essa necrose e eliminar esse tecido desvitalizado do leito da ferida. Então, para você estimular o desbridamento autolítico, é interessante que a cobertura selecionada tenha essa capacidade de gerenciar a umidade, de manter o leito um pouco úmido. E a hidrofibra, ela consegue fazer isso. Ela consegue absorver a umidade, reter esse exudato e manter o leito da ferida um pouco úmido, estimulando o desbridamento autolítico. Outra característica interessante da hidrofibra é que ela faz uma absorção vertical do exudato. O que eu quero dizer com isso? Que ela vai conseguir absorver o exudato sem espalhar para as bordas da ferida. Ela vai conseguir fazer uma espécie de decalque da lesão, absorvendo o exudato somente nos limites da ferida. Quando você observa uma hidrofibra que está ali depositada sobre o leito da lesão, você vai observar que o exudato ele faz o contorno da ferida. Isso é a retenção, é a absorção vertical, porque se ele espalhasse o exudato por toda a cobertura, ele iria macerar a pele ao redor. Então, se você tem uma cobertura que tem essa tecnologia de fazer a retenção, a absorção vertical do exudato, é uma forma de você proteger as bordas da lesão, porque esse exudato não vai se espalhar por todo o curativo e não vai macerar a pele ao redor. Outra característica interessante da hidrofibra é justamente a sua textura. Como ele tem uma textura maleável, uma textura flexível, ela é adequada para lesões superficiais, para aquelas feridas planas, onde você vai colocar a placa de hidrofibra sobre a ferida, mas ela também é adequada para feridas cavitárias, feridas que têm profundidade, porque você consegue dobrar, você consegue preencher a cavidade com a hidrofibra.
Então, essa textura macia, maleável, flexível, que permite preencher a cavidade, é muito interessante para o tratamento de certos tipos de feridas. E no caso daquelas hidrofibras que vem associada com antimicrobiano, principalmente a prata, você tem um benefício a mais. Então, no caso do Aquacel, muitas vezes você tem o Aquacel, a hidrofibra com prata. E aí você vai observar o Ag+, que é o símbolo da prata. Quando você tem uma cobertura que é associada à prata, quer dizer que ela tem um potencial antimicrobiano, porque a prata vai agir nas bactérias, nos fungos, vai destruir esses micro-organismos e vai combater, vai reduzir a contaminação, vai prevenir e vai tratar infecção no leito da ferida. Então, quando você tem uma ferida com alto grau de contaminação, com uma carga microbiana mais elevada, quando você observa sinais de infecção, aquela ferida está muito inflamada, você observa um exudato mais purulento, é interessante você utilizar coberturas que tenham potencial antimicrobiano. E no caso da hidrofibra, essa hidrofibra deve vir associada com a prata, que é um poderoso antimicrobiano, que vai combater bactérias, fungos e vai evitar a infecção no leito da ferida. Quando é que a gente utiliza a hidrofibra? A gente utiliza a hidrofibra para lesões exudativas, então lesões onde você tem uma umidade, né, aquela ferida que drena bastante exudato, quando você tem feridas com alto risco ou com sinais de infecção, e aí no caso você vai selecionar uma hidrofibra com prata. Que tipo de feridas você pode aplicar? Feridas traumáticas, por exemplo, uma abrasão, que é aquela ferida resultante do atrito. Quando você, por exemplo, cai sobre uma superfície áspera, o paciente caiu sobre o asfalto, né, ralou contra o asfalto, e aí você tem a perda da epiderme. Isso é uma lesão abrasiva. Você tem também feridas traumáticas, uma laceração, um corte traumático, queimaduras de segundo grau, são aquelas queimaduras que estão ali no nível da derme, que formam aquelas bolhas. Também úlceras venosas, são feridas que são bastante exudativas, né? Costumam ser lesões bastante exudativas. O pé diabético tem alto risco de infecção. Lesões por pressão no estágio 3, no estágio 4, que são lesões mais profundas. Todas essas feridas, crônicas ou agudas, elas podem se beneficiar do uso da hidrofibra. Então, se você tem uma lesão com exudato, uma lesão com sinais de infecção, uma lesão onde você precisa, além de absorver essa umidade, proteger as bordas, proteger a pele ao redor, tratar infecção, você pode recorrer à hidrofibra. Ela tem essas vantagens. Além do potencial de absorção, ela tem o potencial antimicrobiano, se ela vier associada com a prata. Ela protege a pele ao redor, evitando a maceração da pele, né, das bordas da lesão. E é um curativo coringa, é um curativo que, por todas essas vantagens, a gente costuma utilizar numa gama imensa de lesões. E como é que eu utilizo? Como é que eu faço esse curativo utilizando a hidrofibra? O primeiro passo é a limpeza. Então você vai limpar a ferida com soro fisiológico a 0,9%, lavar bem, né? Não economizar no soro fisiológico, fazer uma limpeza eficiente da ferida, do leito da ferida e da pele ao redor. Depois você pode aplicar uma solução antimicrobiana, pode ser uma solução de PHMB, um sabonete com PHMB, para melhorar a higienização dessa ferida. Depois você vai secar as bordas e a pele ao redor utilizando uma gaze simples. É interessante aplicar um pouco de creme de barreira nas bordas, na pele ao redor, para proteger essa ferida, já que ela é bastante exudativa, né? Proteger a pele ao redor. E, por último, você vai cobrir a lesão, cobrir o leito da ferida com a hidrofibra.
Por último, você vai fechar, né, depois de cobrir o leito da ferida com a hidrofibra, você vai fechar o curativo, né, fixar esse curativo com atadura, com fita microporosa, com o filme adesivo, né, o filme transparente. A troca dessa cobertura da hidrofibra, ela pode ser feita a cada 7 dias. Isso é o tempo limite, né? O tempo que o próprio fabricante recomenda, que você pode deixar a cobertura, pode deixar a hidrofibra no leito da lesão por até 7 dias. Mas é claro que a troca ela vai ser avaliada. O tempo de troca depende também do nível de exudato, da quantidade de umidade que essa ferida está drenando. Então, se você percebe que a hidrofibra ela está encharcada, que ela está saturada com um tempo menor, se com 3 dias ela já está dando sinais de saturação, já está encharcada, é claro que você vai trocar com 3 dias. Sempre é interessante essa avaliação. Você vai diariamente trocar o curativo secundário, observar como é que está a condição dessa hidrofibra para que você efetue a troca. Sempre você deve observar as características da lesão e conhecer as características do produto para que você consiga fazer uma avaliação correta e utilizar a cobertura certa para a necessidade daquela ferida. Pois bem, se você gosta desse assunto, se você quer aprender mais sobre curativos, coberturas, tratamento de feridas, não esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima!